Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos estudando a carta do apóstolo Pedro. Nós daremos início no capítulo 4. Aleluia! Que palavras maravilhosas, não é verdade, amados? Aqui nós encontramos conselhos para a família. No capítulo 3 aqui nos falou, aliás, sobre o casal, como eles devem serem amigos, né? Cuidar um do outro, respeitar um ao outro, para que a oração seja ouvida por Deus, não é verdade? Aqui nos falou também, nesse capítulo 3, que Jesus ele pregou até para os espíritos que estavam aprisionados desde o tempo de Noé, não é verdade? Aqueles milhares e milhares de homens e mulheres que perderam a vida por não darem ouvido à palavra de Deus. Muitos não dão ouvido à palavra de Deus, mas a palavra tem sido pregada, não é verdade? Não é só eu que falo, que estou pregando, tem muitos milhares e milhares de irmãos e irmãs, não é? Um canta, outro louva, outro prega, não é verdade? Então tem tantos e tantos irmãos e irmãs por este mundo. Tem você que está ouvindo a palavra do Senhor aí, né? Que fala também em nome de Jesus. Eu convido a você se inscrever no canal, passa esse canal, esse nome desse canal para outras pessoas, né? Clique no sininho, tenha alegria de ouvir a palavra de Deus, né? Vai ali lavando uma vasilha, arrumando uma casa, dirigindo o seu carro, vai ouvindo a palavra do Senhor. Isto, amado, é edificante. Aleluia. Não é verdade? Então, muitos que morreram naquele tempo de Noé, eles testificaram que Deus existe, porque Jesus chegou lá. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus, é o Verbo que se fez carne. É verdade? Então guarda isso no seu coração. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele pediu, né? Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus, é um pedido de Jesus. Mas aos que creem, se você crê e for batizado, você será salvo. Os que não creem, a palavra do Senhor nos fala que eles já são condenados. Já estão. As pessoas que não creem em Jesus, não querem batismo, não querem saber nada de Deus, eles já estão condenados. Você compreende? Já existe essa sentença, não é? Agora, os que creem e aceitam o Senhor Jesus, estes são perdoados de todos os seus pecados. Aleluia. Capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar a continuidade. Eu agradeço os irmãos, viu? Vamos ficar juntos, unidos no Senhor Jesus. Aleluia. Por isto, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto das suas vidas aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nesta vida louca e imoral. E por isto, os insultos. Porém, eles vão ter que prestar contas a Deus. Olha aqui, amados. No passado, nós vivíamos. Quando fala nós, talvez você nunca viveu como está falando aqui.
mas certamente você veio de um mundo e de pessoas que viveram isto. Então este mal, esse pecado está em você. Então todos, ainda que não passaram por essa experiência, falam, eu nunca vivi assim. Mas este pecado está sobre você. Você compreende? Então, as pessoas que viveram na imoralidade, nas bebedeiras, nas farras, nas prostituições, nas orgias, achando que isso é uma boa vida, achando que isso é uma vida legal, agradável, mas por quê? Porque está agradando a carne, agradando a sua carne. Não é verdade? Então aqui está dizendo que estes serão condenados, destruídos. Mas aqueles que deixarem essas coisas, estes receberão do Senhor o perdão. Aleluia! A alegria é esta. Deixar. O segredo é deixar a vontade da carne. É lutar contra os desejos desenfreados da carne. Amém, Jesus. Que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aleluia. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Sejam bons administradores em diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte do sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes quando forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isto quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiverem que sofrer, que não sejam por serem assassinos, ou ladrão, ou criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Olha aqui, amados. Tem muitas pessoas que dizem, estou sofrendo, estou padecendo, a minha vida ela não tem paz, é um tormento. Mas aqui, está falando. Se vocês tiverem que sofrer, que não sofra por serem ladrões, assassinos, ou pessoas que intrometem na vida dos outros. Então, existem sofrimentos que a própria pessoa procura, a própria pessoa busca esse sofrimento por ficar se envolvendo em confusões, ficarem se envolvendo na vida dos outros, então arruma confusão. Mas se tiver que sofrer, se sofrerem, que sofra por Cristo, porque assim vocês receberão a bênção, o galardão. Interessante, não é verdade? Então existe o sofrimento por causa da palavra de Deus. Alguém pode me odiar profundamente. Alguém pode não gostar de me ouvir ou de não me ver. E de igual modo com você, odiar você, não gostar de te ver, porque você fala do Senhor, você fala de Deus.
Isto é agradável ao Senhor, porque o Espírito de Deus está em nós. É o que está falando aqui. Porque você está fazendo o bem e o mal que está se levantando. É um mal que ficou revoltado por você estar falando de Jesus, falando de Deus. Então isto é agradável a Deus. E você vai receber o galardão, vai receber a bênção. Agora, se recebermos punição, perseguição, maus tratos, porque somos ou queremos, e quando falo somos, é pessoas, homens, seres humanos, porque as pessoas são ladrões, porque roubaram, porque mataram, porque intrometem na vida dos outros, porque brigam com os outros, essas pessoas apenas estão colhendo o que plantou. Não é? Então a confusão existe porque essas pessoas provocam as brigas. Não é? Aleluia. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fiquem envergonhados, mas agradeçam a Deus do fato de serem chamados por esse nome, porque o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Olha, amados, a palavra do Senhor que nos fala, o julgamento irá começar primeiro pelo povo de Deus, vai começar por nós, os que falam, os que creem, os que anunciam, os que pregam, os que profetizam, os que têm falado, arrependem-se. O julgamento vai começar por nós, começa pela casa de Deus. Agora, se começa o julgamento por nós, o que será daquele povo, o fim desse povo que não crê em Deus, não quer Deus, não aceita a Deus, não ouve a palavra de Deus? E aqui nos fala, se é difícil ser salvo, aquele povo que serve a Deus, este povo que diz glória a Deus, é difícil. Sabe por que é difícil? Será que é porque Deus não quer salvar? Não. É porque as próprias pessoas, elas se entregam às suas concupiscências, às suas paixões desenfreadas pelo mundo. Você já observou quantas pessoas largam o Evangelho por causa de coisas mínimas e mesmo se fossem coisas máximas? Aqui nos fala que o sofrimento nos prova e revela a nossa fé. A palavra do Senhor nos fala que as lutas, as provas revelam a nossa fé. Como o ouro passado pelo fogo é refinado, nós somos provados e revelados pela nossa fé em meio às provações. Não é? Então não é julgar, mas muitas pessoas, dizendo servir a Deus, largam ao Senhor devido a uma briguinha, uma discussão, uma ofensa, um dinheiro que perdeu, um emprego que perdeu, né? Abandona o Senhor. Ali, na verdade, a pessoa só está revelando que o Senhor é menor do que aquele problema ou aquela dificuldade. E vou mais além, amados. Muitas pessoas abandonam a Deus porque adquirem também coisas. Tem pessoas que abandonam a Deus porque adquirem riquezas, adquiriram um bom emprego, adquiriram um bom casamento. Ah, eu casei com fulano, agora eu não quero Deus, eu não vou lá. Mesmo que não falam, a boca não falou, mas a pessoa se afasta de Deus. Porque essa pessoa agora, ela recebeu aquilo que ela achava que era bom. É o perigo. Deus, Ele tem que ser o mesmo na minha e na sua vida, em tudo, a todo tempo, sorrindo ou chorando, na alegria ou na tristeza, na altura ou na profundeza. Não é assim que o irmão, o apóstolo Paulo nos ensina? Sei experimentar todos os tipos de prova. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é estar feliz, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é não é ter nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura. Não é verdade? Nada poderá nos separar do amor de Deus.
Porque Deus nos amou, Ele já deu o seu Filho. Se você abandonar Jesus, se você abandonar Deus devido às suas vaidades, os seus desejos, pode ter certeza, no dia do julgamento, você pode estar chorando, você vai estar com a carinha triste, o rostinho bem caído, e isso não vai comprar, não vai pagar a sua salvação, porque o sangue de Jesus já te comprou, já te purificou. Se você rejeitar isto, quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Por isto, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Entregar aos cuidados do seu Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Aleluia! Deus, nosso Pai, Ele cumpre as suas promessas. Sempre cumpriu. Lembra que o exemplo de Noé? Noé, faça uma arca. Noé, eu irei acabar com o mundo com o dilúvio. E sabe por que foi dilúvio? Porque naquele tempo não chovia. Naquele tempo saía um vapor que regava a terra. Não tinha chuva que vinha do céu. Sabe por quê? Porque se chovesse muito naquele tempo, ou já se chovesse, as pessoas poderiam falar assim, é uma chuva normal, é uma chuva como as outras, é uma chuva comum que está descendo aqui, sempre chove mesmo, não é louco mesmo. Aí está chovendo, já choveu um dia inteiro. Já cansei de ver chuva de 2 dias, de 3 dias, normal. Mas não, é para ser loucura mesmo, é para ser loucura para os ouvidos dos ímpios. O ouvido do ímpio não crê nas coisas loucas, entre aspas, que vêm da boca de Deus para os profetas. Noé falou, vai chover, vai ter um dilúvio, Deus vai acabar com o fôlego da terra, todos vão morrer se não se arrependerem. Aí todo mundo, esse cara é doido mesmo, nunca choveu. Nós nem sabemos o que é chuva vindo aqui do alto. E houve um dia, a arca pronta, todos conhecem a história, eu creio. As pessoas zombando, creio eu também, né? Porque imagina, aquele barcão no meio daquele lugar seco, aquele imenso navio, não é? Uma arca, o formato era retangular, né? Mas está lá aquele navio, aquele barco enorme, imenso, e as pessoas lá embaixo. De repente eles entram e Deus fecha a porta. A palavra de Deus fala que Ele fecha. E Ele que vai fechar, irmãos. Quem determina o tempo das coisas é Deus. Pode ser neste momento. Talvez eu nem termine essa mensagem. Talvez eu nem termine de gravar esta carta de Pedro. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é dia 16 de março. 16 de março de 2023. Eu não sei, mas eu creio no Senhor. Ele virá como relâmpago. A palavra do Senhor fala que do Oriente ao Ocidente, de um relâmpago, de uma ponta a outra. Eis que venho sem demora, guarde o que tem. Então, hoje, estamos aqui no capítulo 4. Será que eu vou conseguir ministrar para os irmãos o capítulo 5? Eu não sei, em nome de Jesus Cristo. Mas estou trabalhando para o Senhor. Estou como obreiro batendo o martelo. Estou batendo o martelo, colocando os pregos, fixando as tábuas, em nome de Jesus Cristo, espiritualmente, para que as pessoas entrem na arca. É verdade? Sabemos que a nossa arca, a nossa esperança é Cristo. Já está pronto, já está tudo preparado. Mas Ele falou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aos que creem, serão salvos. Os que não creem serão condenados. Amém, queridos? Que a graça e a paz do Senhor estejam convosco. Sou o pastor Jefferson Roque e me despeço em nome de Jesus Cristo.